Olá pessoal, vamos a mais uma aula do curso de Matemática Básica. Vamos ver hoje números decimais, a primeira aula que trata sobre esse assunto. Vamos estudar nessa aula de hoje o que é uma fração decimal, o que é um número decimal e como a gente faz para passar de uma fração decimal para um número decimal e vice-versa. Lá no final da aula nós vamos ver algumas propriedades que são muito importantes. Ok, gente? Antes de começarmos, inscreva-se no canal, ok? Semanalmente eu estou colocando novas aulas por lá e assim você fica por dentro de tudo que está acontecendo, ok? Vamos começar uma boa aula para você. Vamos lá. Números decimais. Por enquanto, teoria e propriedades, tá? A próxima aula a gente vai abordar as operações. Bom, para chegarmos lá, gente, vamos entender bem primeiro essa definição aqui, ó. O que é uma fração decimal? Uma fração decimal. A fração decimal, gente, ela é caracterizada pelos denominadores, tá? Os denominadores, vamos escrever aqui, ó. Os denominadores são potências de 10. Tá? Olha exemplos aqui, ó. Número 3 décimos, outro 17 sobre 100, outro 54 sobre 1000. O que importa aqui é o denominador, tá? Esse denominador aqui, ó, número 10, a gente sabe que é uma potência de 10, ou seja, 10 na potência 1. O 100 também é uma potência de 10. Como tem dois zeros, é 10 ao quadrado, na potência 2, né? E o 1000 é o 10 na potência 3. Então, quando os denominadores tiverem esse formato, ou seja, potências de 10, a gente tem esse número aqui, ó, como sendo uma fração decimal. Tá? Vamos ver agora a ideia de numeral decimal. Vamos colocar aqui do ladinho, olha só. Numeral decimal. Qual é a ideia do numeral decimal? O numeral decimal, ele indica um número que não é inteiro. Vamos escrever aqui, ó. Indica um número, claro, vai indicar um número, né? Mas esse número, ele não é inteiro. Olha só um exemplo. Se eu escrever apenas o número 5, esse número 5 é um número inteiro. Agora, se eu colocar assim, ó, vírgula 28, opa, esse número passou a ser agora um numeral decimal. Outro exemplo, número 0,374. Ó, tem o formato decimal, sempre caracterizado por essa vírgula. Tá? Outro, número 54,08. Olha só, também é um número decimal. Ok, pessoal, acabamos de ver então o que é uma fração decimal e um numeral decimal. Agora, nós vamos ver o seguinte, como fizemos para passar uma fração decimal para um numeral decimal e também o número decimal transformá-lo em fração. Ok, gente? Acompanhe isso aí agora. O importante agora é a gente saber o seguinte, que toda fração decimal ela pode ser transformada na representação de numeral decimal, e todo número decimal ele pode ser escrito em forma de fração decimal. Isso que a gente vai ver agora. Vamos ver aqui, ó. Transformação de numeral decimal
em fração decimal. Olha só, por exemplo, o número 47,32. Nota que ele está no formato de número decimal e a gente quer passar ele, então, para fração decimal. Como é que a gente faz isso? Bom, gente, é só reparar aqui nas casas decimais. Nesse caso aqui, a gente está tendo o quê? A gente tem duas casas decimais. Essas duas casas decimais, elas vão acabar gerando isso aqui, quer ver? Ó? Vai ficar, então, 47,32, ou seja, 4.732. E essas duas casas decimais vão gerar uma potência aqui embaixo de 10, no caso, com dois números zeros, ou seja, 10 elevado ao quadrado. Olha ali, ó. Tá? Duas casas decimais. Certo? Um outro exemplo. Número 0,023. O que a gente faz? Ó? No formato de fração decimal, a gente tem o seguinte. Como aqui existem três casas decimais, a gente vai ter um denominador com 3 zeros. Ou seja, vai ficar 1.000. 3 casas decimais geram um denominador 10 ao cubo, ou seja, com 3 zeros após o algarismo 1. E como é que fica o numerador? Só você escrever o número 23. Ferreto, a gente não tem que escrever o zero aqui antes? Não, zero à esquerda não é necessário, tá? Agora, seguindo. Vamos ver aqui, ó. A transformação de fração decimal em numeral decimal. Vamos ao exemplo, olha só. Número 45 sobre 1.000, por exemplo. Né? Olha só, a gente tem aqui 3 zeros caracterizando a potência 10 ao cubo. Esses 3 zeros vão gerar exatamente 3 casas decimais. Olha aqui, ó. 3 zeros, eles vão acabar gerando aqui, ó, 3 casas decimais. Vai ficar, então, 0,045. Olha as 3 casas decimais ali. Ó. Tá? Vamos botar outro exemplo. Número 3.548 dividido sobre 100. Dividido por 100. Isso aqui vai ficar quanto? Ó, se nós temos dois zeros no denominador, ele vai acabar gerando 2 casas decimais, ou seja, 35,48. Ali com as 2 casas decimais. Ok, gente? Pessoal, essa transformação ela é muito importante. Quando você transformar um número decimal em uma fração decimal, você tem que reparar quantos algarismos decimais existem no número decimal. Se ele possuir 3 algarismos decimais, esses 3 algarismos decimais vão gerar uma divisão por 1.000, ou seja, 10 ao expoente 3. Agora, o contrário, uma fração decimal em um numeral decimal, a situação é a seguinte. Você conta quantos zeros tem no denominador, ok? Por exemplo, se tivermos 2 zeros, divisão por 100, essa divisão por 100 irá gerar 2 casas decimais no número decimal, ok?
Vamos continuar agora com algumas propriedades que envolvem os números decimais. Acompanhe. Então, vamos às propriedades. Propriedades. Primeiro, propriedade 1, vamos chamar de P1. Olha só esse exemplo. Número 4,23. Esse número, eu posso escrevê-lo assim, ó. 4,230. Também pode ser assim, ó. 4,2300. Também pode ser 4,23000 e assim por diante. O que eu quero dizer nessa propriedade aqui? Que a colocação ou a retirada de números zeros em um número decimal, no lado direito, não altera absolutamente em nada. Se eu pegar o número 4,230, retirar esse zero, ele vai ficar no número 4,23 e não faz diferença alguma. Ok? Vamos ver a segunda propriedade. P2. Olha o número, por exemplo, 4,236. Vamos supor que eu queira multiplicar esse número por 10. O que vai acontecer? Na multiplicação por 10, por 100, por 1000, a vírgula sempre irá deslocar-se para a direita, gente. Então, se a multiplicação é por 10, a vírgula acaba deslocando-se uma casa para a direita. E vai ficar o número, então, nesse caso, 42,36. Se eu pegar o mesmo número, 4,236, e multiplicar agora por 100, a ideia é a mesma, tá? Olha só, o 100 tem 2 zeros, então a vírgula irá deslocar-se 2 casas para a direita. E o número, então, vai ficar 423,6. Ok? Para completar, por exemplo, o número 0,048 vezes o 1000. Olha só, o 1000 tem 3 números zeros. Então, a vírgula irá deslocar-se 3 casas para a direita, vai ficar logo após o 8. Ou seja, vai ficar 48, como não tem nada aqui, você pode colocar o zero. Mas 48,0 você pode deixar apenas o número 48, que acaba sendo um número inteiro, tá? A P3. Vamos para a terceira. Olha só, na divisão, por exemplo, o número 361,7 dividido por 10. O que pode acontecer aqui? Ó? Aqui acontece o contrário. Como 10 tem um zero, então na divisão, essa vírgula acaba indo uma única casa agora para a esquerda. Na divisão, a vírgula vai para a esquerda, tá? Então, vai ficar 36,17. Por exemplo, mesmo número, 361, vamos colocar agora outra forma de divisão, ó, dividido por 100. 361,7, né? Dividido por 100. Como é que fica isso daqui? Olha só, o 100 tem 2 zeros. Então, a vírgula acaba indo 2 casas para a esquerda. Vai ficar, então, 3,617. Ok? Mais um exemplo, então, olha só. Número 35,6. Vamos supor que a gente queira dividi-lo por 1000. Olha o que acontece. Divisão por 1000, como tem 3 zeros, a vírgula acaba indo 3 casas para a direita. Mas olha só, o que está acontecendo aqui? Ó? Aqui nós temos que acrescentar o número 0 de tal maneira que ele fique antes dele.
Ou seja, vai ficar 0, vírgula, agora vem as 3 casas aqui, ó. 0, 35 e tem o 6 ainda. Pessoal, muito importante essas propriedades, tá? Você irá utilizá-las lá na química e na física também, ok? Gente, se você gostou da aula, clique em gostei ali, pode fazer comentários também. Gente, aguardo vocês na próxima aula. Um abraço.